Olá, querido irmão, olá, querida irmã, querido paroquiano, seja bem-vindo a esta nossa série onde falamos sobre a vida dos santos. Eu sou o diácono Cleverson e estou aqui hoje para conversar com você sobre São Felipe Neri. Quer conhecer um pouco mais sobre a vida dele? Então venha conosco, fique até o fim. Mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal. E se você gostar deste vídeo, também não esqueça de dar o seu like e compartilhar para que mais irmãos possam também aprender um pouco mais sobre a vida dos santos. Quem foi Felipe Neri? Talvez esta pergunta possa instigá-los a conhecer um pouco mais o apóstolo de Roma. Eu estou falando não de São Paulo e nem de São Pedro. Estou falando de Felipe Neri, um homem que nasceu em 1515 e que na sua juventude mudou-se para Roma para estudar. E, desgostoso de tudo, resolveu vender todos os seus livros. Pense vocês, na época do século XVI, onde livro não era algo que a gente encontra com facilidade nas livrarias católicas, mas era uma raridade e tinha um preço fenomenal. Ele resolve então vender toda a sua biblioteca. E o que ele fez com este dinheiro? Ele doou aos pobres, ajudou os pobres. Isso estamos falando da sua juventude, por volta dos 24 anos. E aí, depois de vender todos os seus livros e doar este dinheiro aos pobres, ele tenta ingressar na ordem jesuíta porque ele desejava ser missionário, anunciar a palavra do Senhor a tantos irmãos que estavam afastados do centro da igreja, que era Roma. Porém, teve o seu pedido negado. Então, o que fazer? Felipe começou a estudar ainda mais em teologia, aprofundar-se nos temas referentes a Deus e, com 36 anos, recebe a ordenação sacerdotal. Felipe dedica-se profundamente a salvar os jovens daquela época. Ele costumava dizer que preferiria ter estes jovens ao seu lado, fazendo as bagunças da juventude, as bagunças da adolescência, do que estes jovens perdidos no mundo. Então, dedica-se profundamente a salvar estes jovens. Cria, portanto, um oratório. O que é um oratório? Um lugar só para rezar? Não. Ele, criando este oratório, tem um espaço para que estes jovens possam brincar, jogar futebol, compartilhar conversas, fazer as suas bagunças e, de vez em quando, rezar também, aproveitando a presença do sacerdote entre eles. Felipe, ele vai ao longo da sua vida, sem querer, mas querendo, aceitando a vontade do Senhor, inaugura uma congregação de padres. Estes padres que são estes jovens que se formaram junto de Felipe, que desejam também doar a sua vida no ministério sacerdotal, eles continuam o trabalho de Felipe e junto com ele vão expandindo estes oratórios por Roma e também pela Europa. Felipe, com aproximadamente 60 anos, recebe de Roma um convite. Vamos para os detalhes da vida deste santo, que é conhecido também como Santo da Alegria. Ele recebe o convite para ser bispo. Imagina a graça, não é, de um sacerdote ser escolhido para ser bispo. E sabe qual foi a resposta de Felipe a aqueles que lhe trouxeram o convite? Eu prefiro o paraíso. Que interessante. Ele vai usando das ironias para nos ensinar que é na simplicidade que nós podemos alcançar a santidade. Estou dizendo que ser bispo não é possível alcançar a santidade?
Não, nós temos muitos santos que inclusive são bispos. São Carlos Borromeu, por exemplo. Mas na atividade de Filipe, ser bispo o impediria de dar continuidade no seu trabalho com os jovens. Por isso, ele prefere permanecer sacerdote. Há um outro fato muito peculiar na vida de São Filipe que talvez você já tenha ouvido falar. Certa vez, uma senhora que disseminava maledicências, que disseminava fake news, que disseminava falsos testemunhos, foi se confessar. E ela confessou que estava incomodada com isso. Ela confessou que ela falava mal das pessoas, que ela levantava falsos testemunhos. E Filipe acolheu a confissão dela e deu como penitência a esta mulher que ela pegasse, num certo dia, depenasse uma galinha e espalhasse as penas desta galinha por todo o caminho que ela iria fazer. Esta mulher estranhou um pouco a penitência, mas falou, isso é fácil, né? E começou a espalhar as penas por onde ela estava indo, até a igreja, por exemplo. E depois que ela fez isto, ela chegou para São Filipe e disse, olha, eu já fiz o que o Senhor me pediu. São Filipe olhou sério para ela e disse, que bom, minha filha, agora retorne pelo mesmo caminho e recolha todas as penas. A mulher estranhou e disse, como que eu vou fazer isto? O vento já levou, já espalhou, não tem mais como recolher todas as penas. São Filipe disse, é assim também quando você lança uma notícia falsa, um fake news, quando você fala mal das pessoas, o vento espalha e já não temos mais como consertar. Faz-nos lembrar que nós também devemos policiar a nossa língua quando formos falar algo de alguém, principalmente. Devemos saber se é verdade, devemos saber se isto é bom e devemos saber se isso vai mudar a vida das pessoas antes de começar a falar algo de alguém. São Filipe nos ensina tanto a como sermos melhores. E no exemplo deste santo, queremos nós também aproximarmos ainda mais do coração amoroso de Jesus e nos aproximar, como nos diz o Papa Francisco nos seus mais diversos documentos, com a alegria que bebemos do Evangelho do Senhor. Que São Filipe possa interceder por nós junto a Deus Pai. Deus lhe abençoe.